Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. Nosso programa de saúde, né? Porque a gente adora fazer esse programa e contamos sempre com a sua participação. E queremos já começar o programa agradecendo, né? Os e-mails maravilhosos que vocês têm nos mandado, as dicas, as perguntas. É isso que faz o programa ficar cada vez melhor. E os e-mails carinhosos, né? No próximo programa, a próxima semana, inclusive, nós vamos fazer um programa especial respondendo os seus e-mails. Eu sei que muitas vezes, cada vez que o programa entra no ar, nossa caixa de e-mail lota. Então, muitas vezes a gente não tem conseguido mais responder todos os e-mails. A gente se esforça e alguns, vocês sabem que a gente tem respondido. Mas a semana que vem nós vamos fazer um programa respondendo esses e-mails. Mas como você manda, hoje nós temos conosco um convidado que nós já trouxemos outras vezes e como sempre tem muitas perguntas e as pessoas pedem para ele voltar, está conosco hoje o Dr. Vitor Kosminski, que é mestre em dermatologia, e está conosco também o Vitor Sorrentino. Nós estamos com dois Vitors, que o Vitor está aqui para nos ajudar hoje com perguntas, com um bate-papo, para ficar um debate bem gostoso também. A tentativa é ir colocando o Vitor e o veinho e saindo fora, entendeu? E vai ficando uma versão mais bonita. Eu vou ficar com inveja, porque eu não consigo botar minha filha, que ela é tímida. Não, consegue, a gente podia sim, botar os já dois. vi algumas vezes, E o Vitor, esqueci de falar, ele é médico, fez pós em cirurgia plástica, fez pós em cirurgia geral e pós em nutriendocrinologia, que nós dois fizemos juntos, tá? Essa é a vantagem de ter filho velho, né, Ana? E a ideia hoje nós falarmos sobre dermatologia, porque as pessoas têm mandado muita pergunta, viu, Vitor? Seja bem-vindo hoje. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui presente com a família. Eu só queria fazer uma ressalva que eu acho que um dos grandes segredos dessa vida, a gente se dá conta mais tarde, que é muito bom de ser pai jovem, né? Então hoje eu vejo aqui o Miguel provavelmente pegando onda aí, surfando junto com o filho. Acho que é motivo de orgulho. Não consigo pegar onda, mas eu tento. Mas faz. Mas ele esquia, viu? Eu vou pro esqui. Então eu acho que entendo que isso é uma alegria, deve ser. E eu tenho essa mesma sensação, também, né? É verdade. Então vale a pena, né? Se num determinado período foi um pouquinho mais complicado, hoje é motivo de orgulho, né? Então eu acho que não é a história do banco de igreja muito ilustrado em que um senta, o outro vai empurrando. Bem pelo contrário, há uma proximidade, há uma soma, é motivo de orgulho. Meus parabéns, né, para essa família. E já fica o convite agora no ar, já vou convidar no próximo programa, a sua filha tem que estar conosco. Vamos trazê-la junto. Vai ser um prazer. Mas já está convidada aqui. Muito obrigado. No ar. Muito bem. Bom, como sempre, da minha parte, eu tenho uma preocupação, de acordo com a época, com a estação, com a filosofia do programa, de acordo com o questionamento maior do momento, da época, da estação, trazer alguma informação para o público, né, o nosso espectador, que possa servir, de alguma maneira, mais um aspecto prático no seu dia a dia, nessa época já primavera, verão. Então, como dermatologista, fica curioso, um pouco batido, mas para começar de maneira um pouquinho mais amena, talvez, como é que seria a maneira correta de se aplicar um filtro de proteção solar? Eu me preocupo muito mais com a maneira de como se aplica um filtro de proteção solar com relação à preocupação dos horários. Né? Que existe muita hipocrisia nessa questão de horário. E muito mito também, né? As pessoas falam muita coisa, não pode tomar sol, sol envelhece, sol mancha, sol dá câncer. Vamos aos pouquinhos, né, desmistificando isso, exatamente, acho que existe, todos nós temos, realmente, nós comentávamos antes, uma certa dificuldade de aprendermos a modificar, saber que o norte não fica para o sul, né? E que as coisas vão hoje, a nível de segundos, nesse exato momento, um conceito em medicina, como disse o Dr. Vitor Filho, Sorrentino, há pouco, isso muda muito rapidamente. Nós temos dificuldade de absorver essas mudanças. Essa é a grande verdade, né? Só para dar um exemplo, assim, antes de começar, todo mundo fala assim, com a boca cheia, né? Carcinoma base celular. Está lá no capítulo ainda, dos tantos livros em dermatologia. E aqui, só para citar, professor Sampaio, Rivite, que são ícones na dermatologia, dentro das neoplasias malignas. Veja bem, e não tem nada de neoplasia maligna, porque é um acometimento meramente superficial da pele, onde não existe vascularização, portanto, não tem metástase, quer dizer, não existe risco de uma célulazinha migrar de um lugar para outro.
É verdade que se eu deixar, pode até mutilar um indivíduo, mas menos, digamos... provoca um dano local. Um dano local e as pessoas menos aquinhoadas socialmente, que são as mais, pagam mais o pato. Então, na verdade, se fala muito, né? Olha, é um câncer. Na verdade, agora, em breve, né? Em breve, deverá ser mudado, tirado o carcinoma base celular do capítulo das neoplasias malignas para o capítulo das dermatoses ou doenças profissionais. Porque quem é que mais apresenta? É o nosso trabalhador da construção civil, que trabalha de luz a luz, o nosso imigrante alemão do Vale do Rio Pardo, aqui na região sul, no Rio Grande do Sul em especial, o nosso italiano na região da Serra, que nem sequer tem oportunidade de ir à beira de um mar, de um rio, muito menos de uma piscina. Trabalha de sol a sol. Então, veja como estão mudando os conceitos, mas nós, ainda em consultório, continuamos assustando, né? E falando carcinoma. O senhor está com câncer. Quando até deveríamos falar... desmaia. Carcinoma já é ultrapassado. O correto seria dizer epitelioma, porque deriva só da epiderme, né? É importante, quer dizer, os conceitos estão mudando. E eu vi esse tempo, há pouco ainda, o Dr. Vitor falando que demora quantos anos para ser... 17 anos. 17 infelizmente anos. Isso que acontece. Isso é mais um exemplo, né? É muito, isso assusta muito e confunde muitas pessoas, porque daí o conceito fica aqui. Vamos ver aqui, aquele imigrante, aquela pessoa que tem uma propensão já genética, que vai desenvolver esse tipo de dermatose, um tipo de alteração de pele. Então essa pessoa, durante muito tempo, pegando do sol de forma incorreta e tem toda uma propensão genética e faz esse tipo de dermatose. Aí se fala que ele está com câncer. E aí a ideia que fica é que assim, bom, pele clara com sol dá câncer. E o estigma. Né, e fica o estigma, né? Então fica o medo e acaba se privando. Eu até peguei aqui para dar um start para ti, Vitor. Prêmio Nobel de 1903, dado para Dr. Niels Ryberg Finsen. Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1903 por demonstrar os benefícios da luz solar à saúde. Tem benefícios. Com certeza. E só para complementar, voltando ao assunto, eu te agradeço, Vitor. E aí a minha preocupação, eu quando oriento alguém que aplique o seu protetor solar, né, de maneira correta, qual é a minha preocupação maior? Não é com câncer de pele, é que o homem hoje está vivendo mais, quer viver melhor, quer ficar mais bonito, as academias proliferam, as pessoas, as mulheres, os homens estão mais bonitos, todos querem viver melhor. Então, é mais para que se viva. Cada idade tem seu encanto, mas que uma pessoa possa chegar aos 50, possa chegar aos 70, de acordo com essa idade, chegar bem. Então, a minha preocupação é mais com relação ao fotoenvelhecimento, no primeiro momento, do que necessariamente com aquela situação trágica, muitas vezes criada no consultório, né, de amedrontar o cliente, intimidar com a palavrinha câncer, que, pasme, né, já vi gente muito bem vendendo a sua casa de praia, melhor falando, em função de algum colega que, não por mal quero acreditar, tenha assustado. Então, na verdade... Deixa eu só pegar um gancho claro, nisso aí, Vitor. Tu falou agora fotoenvelhecimento. Alguém já te procurou na tua clínica pedindo para ficar mais velho? Nunca. Quando tu trata fotoenvelhecimento, tu está prevenindo o envelhecimento? Porque hoje em dia existe uma tendência, né? Não se pode mais usar a palavra anti-envelhecimento. Eu digo, poxa, eu sou cirurgião plástico há 30 anos. Eu faço o que na minha clínica? Envelheço, gente? O que tu, como dermatologista, faz? Tu envelhece, gente? Não, eu vejo assim que nós vendemos, assim como, fazer uma comparação um pouquinho grotesca, assim como uma senhora que vende moda, uma estilista, uma vendedora, né, de uma loja de boas roupas, ela vende sonhos. Ela vende um sonho, na verdade. Eu entendo que nós médicos, de uma forma mais direta, talvez o cirurgião plástico, o dermato talvez de uma forma mais indireta, junto, contribui, né? Nós vendemos também um sonho de que essa pessoa se sinta melhor, se veja melhor no espelho e que as pessoas também a vejam melhor. Nós vendemos sonhos. É vendendo envelhecimento isso? Não, isso é vender vida. Isso é importante. Isso é vender vida. Esse é o entendimento que eu tenho. Então, de uma maneira prática, só para completar esse primeiro momento, a forma correta dessa aplicação seria sempre a primeira aplicação, a mais importante de todas, que é com o corpo despido. Não é nenhuma tara aqui do médico, né? Isso do branco ao preto, do amarelo, portanto, o caucasiano, o oriental,
o indivíduo da raça negra, do 0 aos 100 anos de idade, o homem, a mulher, com o corpo despido, tome uma ducha e com o corpo ligeiramente molhado, passe lá do fio do cabelo até o dedo do pé, o seu protetor solar. Ah, que boa dica. Então, com o corpo meio úmido. Exato. Isso é bom prestar atenção que não prestou. Né? E despido. Quem é que faz isso? Passa uma água no corpo, com o corpo Toma uma úmido, ducha, passa. né? E que, na verdade, nós já fazemos isso. Quando a gente entra no mar, a gente reaplica de novo. Mas essa primeira aplicação é importante porque quando... Ah, mas a minha... Eu já escutei isso, por que me parece. A minha casa é na beira do mar. É à beira do mar. Então, não tem muita diferença. Tem sim, porque quando tu te deslocas da tua casa até o teu guarda-sol, a tua tenda, a tua barraquinha, tu já pegaste uma quantidade, né, um pacote de energia que é cumulativa na pele, que nós chamamos de ultravioleta. Ele vai se processando aos poucos, como aquele camarada que eu acredito que chegue para o seu pneumologista, não, mas eu só fumo um cigarrinho. Não é esse cigarro por dia, é o que esse cigarro vai fazer ao longo do tempo, não só com o pulmão, com toda a economia do organismo. Então, na verdade, o correto já é em casa, né, por ocasião do café, um pouquinho antes, já tomou seu banho, deixa a pele úmida, aplique, vista, aí sim, vista os seus trajes de banho e tenha um bom dia. E eu vou mais longe. Mas por que Pegue o corpo sol despido? para que haja uma fotoproteção. Boa pergunta, senhor. Para que haja uma fotoproteção por áreas principalmente filtradas pela radiação ultravioleta. Ou seja, colo, né, mama, seio, e não só na mulher, né, porque a medicina é um pouquinho machista, ou nós temos dificuldade de verbalizar que o homem também, quando coloca a sua sunga, o seu calção de banho, a sua bermuda, o surfista, né, enfim, ele também fica com o pênis acoplado ao traje de banho. E o ultravioleta, nos meus tempos de ginásio, é brabo, né? Pegamos ginásio, se aprendia que atravessava vidro de carro em determinados horários, vestuários e assim por diante. Então, nós temos algumas neoplasias, é verdade, de fácil detecção, né? Alguns acometimentos dermatológicos que têm um tropismo, ou seja, uma atração por áreas filtradas. Então, aí entra fundamentalmente a proteção com relação ao colo nas mulheres e a genitália nos homens. Isso não acontece da noite para o dia, porque a luz é cumulativa na pele. Então, é muito comum, muitas vezes, no bloco cirúrgico, alguém diz assim, mas, puxa, isso já aconteceu. Doutor, é engraçado, uma senhora, um senhor, dizer, mas eu nem sou do tempo, né, do fio dental. E uma vez eu dei essa resposta infeliz. A senhora pode não ser do tempo do fio dental, mas era do tempo do ultravioleta. Quer dizer nós vamos aprendendo. E eu, no amor palmatório, dei essa resposta, depois eu me arrependi. Mas ela faz sentido. Ela faz sentido. E a cultura do filtro, se a gente arredondar muito, tem 10 anos para cá. Né? E por que a cultura do filtro? Né? Tem um cunho comercial? Existe, é verdade. Mas tem um cunho do bem viver, do viver melhor, do envelhecer mais tardiamente, né? E assim por diante. Então, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui Claro. já. Há um tempo atrás, quem acompanha o programa aqui, muitas das pessoas acessam onde eu escrevo bastante coisa. Assim, já escrevi 2 artigos, deve ter sido uns 4 artigos que cursaram sobre os benefícios de alguns horários, de tomar o sol, alguns horários e aproveitar os benefícios do sol. E postei há pouco tempo atrás escrevi sobre cuidado com os protetores solares. Aconteceu, e eu falei, cuidado principalmente com os brasileiros. Aconteceu de uma colega médica, eu nem lembro o nome, ainda bem que não lembro o nome. A dermatologista perguntava, vem cá, mas tu não acredita nos protetores solares brasileiros, tu não acredita em ti que é brasileiro? Por acaso, uma semana depois, estou aqui também com o resultado de um estudo demonstrando que fizeram um teste dos protetores solares, então vocês procurem na internet o teste dos protetores solares, porque é importantíssimo. O que aconteceu na Austrália, muitos anos atrás, foi que as pessoas começaram a aumentar a incidência de câncer de pele, os tumores de pele, então as alterações na pele, e as pessoas achavam que estavam protegidas, passavam um protetor contra o UVB, que é aquele que causa essas dermatoses, e ficavam expostas ao UVA. E que o UVA realmente que é mais perigoso, que causa esse fotoenvelhecimento mais importante, que atravessa mais profundidade de pele. E hoje vocês têm disponível na internet um teste realizado aqui com, diversos tipos de protetores solares, demonstrando os que são realmente
proteção 15, 16, 20, 30, agora, Vai. os que são e os que não são. Tá, só para quem está assistindo, deve ter ficado um pouquinho com dúvida que nem eu. Tem que procurar um que tenha UVB, proteção E UVA. UVA também. E UVB. UVA que e UVB. E o que o Tá. doutor Vitor colocou é importante, que às vezes de uma maneira assim, vamos colocar assim, né? Porque existe ainda uma maneira de pensar de que se o filtro, o fator de proteção solar for alto, não vai haver bronzeamento. É um grande equívoco. Ah, né? eu pensava isso, Não, o Vitor Gmont está não. falando isso. O fator de proteção elevado, sem entrar no mérito aqui do questionamento, né? Se alguns questionam, vale ou não vale. A questão é a seguinte, o filtro, quanto mais alto, vai só minimizar o que nós chamamos do fotoenvelhecimento, das manchas precoces, né? Enfim, é só esse, digamos, o objetivo maior, de uma forma sucinta. E jamais vai evitar com que o ultravioleta promova o bronzeamento, e até pelo contrário, né? É um bronzeamento mais permanente, porque o ultravioleta vai chegar lá na célulazinha chamada melanócito, vai estimular a produção de melanina e vai conferir cor de acordo com o fototipo daquela pessoa, do mais moreno ao mais claro. Então, isso é importante que haja esse discernimento. Com relação ao que o Dr. Vitor Sorrentino comentava, é importante. Existe, claro, que nós temos a Vigilância Sanitária, a Secretaria da Saúde, que se preocupa, eu acho que merece respeito, mas tem algumas coisas que fica muito à mercê do consumidor. Como existe essa ideia ainda de que o filtro baixo me bronzeia e o filtro alto não bronzeia, nós temos que ter esse cuidado que, de certa forma, o Dr. Vitor chama a atenção, que vem de uma maneira subliminar. Por exemplo, assim, é importante o que tu colocas. Tem que estar escrito lá, além do número UVA, UVB. Muitos vêm só UVB, né? Não vem UVA. Ou então vem com uma fotoproteção distinta para um tipo de radiação ultravioleta distintamente do outro. Isso, lamentavelmente, procede, o que o Dr. Vitor colocou, e a indústria, não estou aqui generalizando que todas as multinacionais responsáveis pelos fatores de proteção solar assim procedem, mas isso é uma realidade. Né? Está disponível a qualquer pessoa, então, né? Exato. E aí o indivíduo, de uma forma um pouquinho mais apressada, né? Desconhecendo esse tipo de informação que a gente está aqui discutindo, vai lá e compra, né? E, então seria interessante que o nosso telespectador tenha sempre em mente que o número que for indicado pelo colega dermatologista para o seu tipo de pele, vamos colocar assim, de uma forma ética, e que ele encontre, então, aquelas duas siglas lá, UVA e UVB. E dentro disso ainda procure nas marcas, na internet, se aquela marca está vendendo o UVA mesmo e o UVB. Exatamente. Que é isso que está o questionamento hoje. Bom, Gigi, infelizmente sou sempre eu que atrapalho. Está muito bom o assunto, vai ficar ainda melhor se é que é possível e a gente já volta depois do comercial. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Nós estamos voltando com o Dr. Vitor, que é dermatologista, e o assunto é um assunto da hora, né? Como o Vitor falou, porque é da época, todo mundo se preocupa e infelizmente só se preocupa nessa época do ano, né? Quando a preocupação deveria ser com algumas coisas de pele, deveria ser o ano todo, né? Mas já é um começo, né, Silvio? Pelo menos a gente consegue... Eu acho que o teu programa já começa a trazer isso. Tu sabe que o teu programa tem sido, não é nenhuma rasgação aqui, gente. Impressionante. Tu falavas no sanatório, eu também trabalho no sanatório Partenon, que eu me orgulho. Acho que todo médico se orgulha de passar pelo sanatório Partenon, apesar das dificuldades que ele sempre enfrentou e enfrenta, né? Lá nós temos grandes nomes que passaram, por isso que eu me orgulho de poder estar passando também lá. E eu fiquei feliz de te ver falando que passasse por lá, que eu já sabia disso. Eu passei como auxiliar de enfermagem. Não, nós começamos lá. Trabalhei como auxiliar de enfermagem na UTI, depois eu fazia os plantões na UTI. E como é elogiado o programa, né? É um programa que tem norteado médicos. Nós ficamos muito felizes. Isso eu tenho escutado de médicos, né? Elogios sérios de médicos, né? Quase que um programa de atualização para médicos. Eu falo isso porque eu tenho escutado e poderia nominar as pessoas que falaram. Nós aqui, pessoalmente, nós aprendemos muito aqui, viu, Vitor? Eu e a Ana. Vitor, eu vou te dizer que isso aqui é um prazer para nós. Na verdade, e eu estou sendo muito sincero, porque eu não poderia aqui tecer esse comentário se ele não procedesse. E um dos lugares foi dentro do Sanatório Partenon, que nós temos uma reunião lá todas as terças-feiras, só de médicos. E o que motiva, né? Já fui convidado para comentar situações que nós comentamos aqui, né? Então, meus parabéns, porque esse programa tem uma audiência do público, evidentemente, mas de um público médico também muito assíduo. Isso deixa a gente muito feliz. Que eu entendo que as críticas são saudáveis e eu acho que todo mundo tem que ser. O contraditório, ele é importante. Crítica construtiva. O contraditório faz com que a gente cresça, eu entendo assim. Eu entendo, eu muitas vezes eu faço uma brincadeira, né? muitas vezes eu faço o contraditório pelo paciente, tipo, tu devia ter me perguntado isso, porque tu não me perguntasse, né? Então nós crescemos em cima disso. Então eu tenho a impressão que tem colaborado muito com a classe médica também esse programa. Meus parabéns antes disso. E não é nenhuma rasgação, é verdade mesmo. Vitor, eu tenho uma pergunta. O pessoal que gosta de caminhar no sol ao meio-dia, isso faz mal? Não, absolutamente. E aqui eu falo em letras garrafais e em negrito. Eu sou um colega que sugiro sempre. E até tem uma explicação por quê. Eu pergunto, alguém vai a algum shopping vazio? Não, ninguém vai. Alguém vai a uma sessão de cinema? Pode ser, mas pouca gente. Das 22 horas? Não. Por que as pessoas caminham ao meio-dia, mais ou menos em torno desse horário, aquele footing, né? Capão, Atlântida, Shangri-La, Shangri-La, Atlântida. Por quê? Porque tu tens privacidade e nós temos calor humano, além, não pela luz, porque é muito bom tu interagir com as pessoas. A exemplo de caminhar num shopping com gente. Cabelo, é gostoso, né? Tu caminha, tu passa pelas pessoas, tu cumprimenta as pessoas e tu tens a tua privacidade. Além do mais, com a vida moderna que nós levamos, todos nós vivemos entre 4 paredes o ano inteiro, né? Eu sempre repito muito isso, me torno muito repetitivo. Isso me deixa um pouco mais velho cronologicamente, mas é uma realidade que eu tenho que enfrentar. Eu acho que o Sorrentino vai concordar comigo. Eu sou do tempo que nós ensaiávamos veraneio em novembro, veraneávamos em dezembro, janeiro, fevereiro e março, para não dizer alguma coisa em abril. Hoje as coisas mudaram devido à vida moderna, a correria, vestibular em janeiro, né? Culturalmente terminou o carnaval em fevereiro, terminou a praia, né? O horário de inverno já é colocado inicialmente, já início, quando, por exemplo, esse ano, se eu não me engano, é 13 de fevereiro, já se sabe que 13 de fevereiro já começa um dia triste. Começa o Nordestão, horário de inverno, né? E as aulas vão começar em fevereiro esse ano também, né? Fora isso, quer dizer, então, olha só o calendário de férias. Em termos de dias úteis, nós não temos hoje 40 dias, né? Até dá para entender porque o pouco do investimento no litoral, talvez em função disso. Então, nós vivemos entre 4 paredes o dia, o ano inteiro. Como nos faz bem ficar caminhando à beira-mar, né? Pegando o sol. Né? E não é pegando sol, luz, vida. Eu acho que o Dr. Vitor tem razão. Eu costumo dizer assim, né? O sol existe na humanidade, nem na Terra, desde que a Terra é terra. Deus não colocou o sol para nos fazer mal, para a gente saber respeitar o sol e não a temer o sol.
Vamos imaginar aqui, a vitamina D3 que a gente só consegue sintetizar colocava a falar, né? a partir do sol, é uma vitamina que foi classificada erroneamente. No passado, hoje a gente sabe que é um hormônio. E já foi classificado como um dos principais, se não o principal hormônio do corpo humano. Por que é um hormônio e não uma vitamina? Porque a gente não consegue absorver de alimentos, a gente consegue absorver a D2, a D3 a gente precisa produzir. Ou seja, coloca no rol dos hormônios. Não só isso. De todos os hormônios que você tem no seu corpo, só existem 2 que toda e qualquer célula tem receptor. O primeiro é o hormônio T3, da tireoide. Por isso, quem tem hipotireoidismo sabe do quanto sofre a pessoa a hipotireoidéia. Segundo, vitamina D3. Não tem outro hormônio, substância que toda célula do corpo tem receptor. Tal a importância da vitamina D3. Não só isso, vamos pensar dos 23 mil genes funcionais que você tem no seu corpo, 2.300, ou seja, 10% são dependentes diretamente da vitamina D3. E aí a gente inclui alguns como toda a sua defesa, a sua imunidade no corpo é mediada por vitamina D3. Se não tiver, a pessoa fica imunossuprimida. Fator inibidor da renina, ou seja, a sua pressão também é modulada pela vitamina D3. Entre outras, absorção de cálcio. Na realidade, a absorção de cálcio, a vitamina D3 entra em diversos fatores aqui. É considerado anti-Parkinson, anti-Alzheimer, anti-envelhecimento. Está sendo usado em altíssimas doses pelo Dr. Cícero, na USP, em São Paulo, para doenças degenerativas, principalmente a esclerose múltipla, que é uma doença que assombra mesmo, né? Que não tem uma cura, não tem uma solução, e ele realmente está conseguindo, olha, resultados belíssimos. Você abrir a internet aí é de se emocionar os resultados dele. E é difícil de ter um dermatologista com essa consciência, né? Do todo. E eu até, nós comentávamos no intervalo aqui, que é impressionante, né? Eu te confesso, dentro do meu grau de desconhecimento, cheguei a desconfiar de que se tratasse não de um problema realmente, mas de laboratório. O que é isso para o nosso telespectador entender? Quando o laboratório se equivoca, não. Estatisticamente, pelo menos nesses últimos 99% do meses, pessoal está deficiente. É impressionante a população em geral com a vitamina D extremamente baixa, né? E aumento das doenças relacionadas pela falta também, né? Porque se criou um medo, né, Vitor? Se criou um medo de que assim, não, eu não posso, eu tenho gente, e a gente tem as tabelas lá. Nós, por exemplo, que fomos fazer esse curso de nutriendocrinologia, a gente procura manter a vitamina D do pessoal acima de 60, 70. E o que a gente pega lá de rotina, que a gente pede esse exame de rotina, o 25-hidroxi-T, tem gente que está com 8, 7, 8. É inacreditável. Nós nos injetamos lá, eu e o Vitor, eu fiz uma injeção de 600 mil unidades e eu suplemento diariamente com 20 mil unidades. Quer dizer, se vitamina D tivesse problema de superdosagem, pessoal, o cara que é pescador, como tu falou no intervalo, estava morto. Nordestino está morto. E a gente diminui a capacidade de produzi-la dos 40 aos 70 anos em 4 vezes. Ou seja, cada vez mais a gente necessita não só da vitamina D, mas desse contato social que o sol proporciona, né? A felicidade dos países ensolarados. Eu vou lhe dizer por que a gente procura colocar a vitamina D acima de 60 no mínimo. Estudo deste ano, de agora, do dia 11 de outubro de 2012, mostrando que quem tem níveis abaixo de 60, ou seja, ótimos, não basta só estar no normal, acima de 20. Quem tem abaixo de 60 tem 40% mais de risco para infarto. A tal importância dessa vitamina. Isso é trabalho publicado e indexado. Aqui indexado. Isso não é trabalho de agora, né? Noticiário leigo, não é chutômetro. Não é. E o segundo trabalho interessantíssimo aqui, câncer de mama e câncer de colo retal. São 2 cânceres que também estão assombrando as pessoas. Cada vez mais jovens as meninas estão tendo, e os homens também, e as mulheres o colo retal. Poderia ser evitado. Isso aqui do de 2009, agora também é um estudo recente, mostrando que as pessoas com níveis ótimos de vitamina D3, acima de 60, poderiam, nos Estados Unidos, ser prevenidos 58 mil novos casos de câncer de mama, e a gente está preocupado só em fazer a mamografia. Isso aqui é uma prevenção simples de fazer. A mamografia, vamos deixar bem claro, né? A mamografia não é prevenção, é diagnóstico. Exame diagnóstico, precoce. Diferente. Então, deve ser feito? Sim. Não vamos discutir. Mas achar que está fazendo prevenção, não. Prevenção é evitar que aconteça. Né? E aí, para colo retal, 49 mil pessoas estão sendo, vamos, em outras palavras, prejudicadas pela ignorância de não saberem dos benefícios de uma coisa que deve saber como utilizar. Como utilizar o benefício do sol.
um mês. Né? Então, assim, ó, se eu passo, eu vou falar agora como as pessoas que estão assistindo aqui, tá? Muitos não sabem, assim como eu sou dentista, né? O Vitor estava falando, Ana, e infelizmente assim, eu não sabia, que tem gente que tem problema na glande, né, Vitor? Que é o que tu falou do genital, o homem não passa na glande, não passa no pênis. Não, só rapidamente para complementar. Então, essa é uma das razões também pelas quais talvez nós tenhamos alguma dificuldade, né, na relação médico-paciente, isso tem que ser respeitado, mas nós temos que quebrar essa... Fazer o exame total, né, Vitor? Primeiro, né, o filtro se passa também no genital masculino, né, não se passa no pênis. Né, pode-se... Quem não é postectomizado, que não é da raça judaica, ou enfim, ou por outra razão, que é mais comum na raça judaica, inclusive existe um predomínio na raça judaica, justamente porque a glande já é exposta, porque é o batismo, então já existe uma predisposição, não pela raça, mas por uma questão cultural de exposição à glande. Quero deixar muito claro que é muito importante, muitas vezes, nós temos balanites, quer dizer, processos inflamatórios da glande, que só vão se resolver definitivamente a partir de uma postectomia, ou seja, quando deixar a glande exposta. Mas se entra aqui nesse mérito. Mas veja que isso já é uma prova cabal da importância da fotoproteção a nível genital mesmo, com vestuário, à beira de mar e assim por diante. Por outro lado, a questão do exame físico, para complementar. O exame físico dermatológico de pele. Quero lembrar que nós temos pigmento, chamado melanina, que confere cor à pele, não apenas na pele, lá na retina, lá no fundinho do olho e a nível do sistema nervoso central. Então, o exame físico começa, o correto seria sempre antes de um veraneio, após o veraneio, ou no mínimo, a cada 2 anos. E esse exame se faz da seguinte forma, seja homem ou mulher, com o corpo completamente despido, onde se examina todo o couro cabeludo, entre os dedos dos pés e, fundamentalmente, prega anal, pênis, bolsa escrotal, aquela regiãozinha períneo localizada entre abaixo da bolsa escrotal e ânus, porque a gente escuta muito popularmente, puxa, o indivíduo teve lá uma situação desastrosa, né? Um melanoma, é um dos exemplos, em que a gente sabe que ele é primariamente uma manchinha que aparece na pele, mas ninguém descobriu. Não, eu diria que talvez, se ele tivesse sido examinado, isso cabe a nós médicos a responsabilidade de gastarmos mais 5, 10 minutos numa consulta e examinarmos o paciente de cima a baixo, cavidade oral e mais, e fazer uma pequena referência e recomendar que, por ocasião de uma consulta ao seu oftalmologista, mesmo de uma maneira acanhada, pergunte sem constrangimento: doutor, tem alguma pinta, algum sinalzinho lá no fundo do olho? Se for um bom colega, ele vai entender, porque tem também o mesmo pigmento que tem na pele, tem no fundo do olho. E um dos primeiros locais a aparecer o melanoma é lá no fundo do olho. Nós temos casos na família, viu? Nós temos um caso na família. E isso é importante. E nós, vou dizer assim, a grande parte esquece. Evidentemente que não vamos indicar aqui uma tomografia, né, computadorizada, porque aí seria uma mega cena hiperacumulada, aquelas italianas, eu acredito, a nível do sistema nervoso central, né? E que caso que aconteceu com o irmão do se eu não me engano, presidente Collor, o irmão dele que teve um melanoma a nível do sistema nervoso central, porque também temos pigmento, mas já é uma situação de exceção. Medicina, isso acontece, o indivíduo também tem que ter um pouco de sorte. Agora, um bom exame de pele e um exame de fundo de olho, né, fazendo uma campimetria, isso é fundamental. Eu não sei o que tu pensas, Vitor, a respeito disso. Não, eu acho que é isso aí que a gente estava conversando antes aqui, que é uma mensagem muito interessante para os médicos, que tem muitos médicos que assistem vocês aqui. Nós vamos ter que se subespecializar. Agora a gente não pode virar tão subespecialista que a gente esqueça por trás da base da nossa ciência, que é a medicina. Então eu não posso pegar, daqui a pouquinho, tem uma frase muito interessante do Laíra Ribeiro. O médico está virando tão especialista em pouco, em menos, mais especialista em menos, que vai chegar um momento que ele vai virar especialista em nada.
A gente não pode esquecer de um todo, do corpo é um todo, né? Então, o dermatologista, ele não tem que se fixar só no que ele está enxergando, né? Obviamente, no corpo todo. Nós vamos ter que ir para o comercial, mas só uma perguntinha Não, antes. por favor. Então, o protetor solar não impede que entre a vitamina D3? Não. Tá, então essa é a dúvida que eu ia fazer a pergunta, porque quem é leigo, escuta que pergunta. tem que Bom pôr e tem que questionamento. tomar a vitamina D3. Eu posso pôr o protetor solar e eu vou receber a vitamina D3. Com certeza. Porque ele vai atingir a pele de qualquer maneira. É uma coisa interessante de falar, né, que tem gente que se empapa de filtro solar, e a gente sabe que o filtro solar ele é rico em estrogênio. Então tem muita gente que, se não tomar cuidado, o estrogênio engorda. Nós já trouxemos o Laíro uma vez aqui, que disse que uma menina chegou para ele no avião. E ela veio, doutor, eu estou usando isso aqui, um 100, e eu passo, me bisunto, porque eu acho que dentro do avião, quer dizer, dentro do avião, ela vai receber raios tipo raio-x. Cósmico. Não tem nada a ver com o raio de sol, né? Não é proteção UVA ou UVB. E ele chegou para ela e disse assim, muito bem, então quanto é que tu está gastando? Eu gasto 200 e poucos dólares por mês com isso aqui e tal. Ele parou para ela e perguntou assim, e quantos quilos tu engordou? Ela parou, ficou olhando, eu engordei 8 quilos. Quer dizer, ela passava tanto, desnecessariamente, né, que ela acabou, por excesso de uso errado de uma medicação, por isso que tem que ser recomendado. E é uma ingenuidade achar que a pele não absorve, né? Sim, absorve. Puxa, a Bom, pele absorve muito. Vou atrapalhá-los porque você não saia daí, que depois do comercial nós vamos... Aí eu quero começar, porque eu vou perguntar para o Dr. Vitor, quando que se passa? Se a gente passa durante o dia, porque eu tenho muito paciente que vai besuntada de filtro solar mesmo. Não saia daí. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos voltando e deixa eu refazer a pergunta para você que não estava nos assistindo, que parou aí no canal agora. Nós estamos falando de dermatologia e nós falávamos do sol, da importância do sol e de protetor solar que tem estrogênio, que pode engordar. Eu recebo muitas pacientes que vêm meladas de protetor solar. O protetor solar, a gente está falando até agora de proteção na praia, deve passar com o corpo sem roupa e tal. A gente passa todos os dias, mesmo no inverno? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma distinção. Hoje a gente nota assim que o homem passou a se gostar também, tanto quanto a mulher. Isso não vai
modificar a sua sexualidade nem vai diminuí-lo. Pelo contrário, eu acho que... É até legal, assim um homem bonito, bem cuidado e vaidoso. Eu tenho um sentimento, assim como uma mulher, a gente gosta de ver uma mulher bonita, tenho certeza que uma mulher gosta de ver um homem também bonito, bem cuidado, com unhas bem cuidadas, com a pele melhor. Eu já sofri com acne, então eu sempre entendo que, para isso, hoje tu observas mais homens numa academia do que mulheres, na verdade, né? Então está mudando um pouco. Só que a questão do filtro, as mulheres culturalmente já usam mais, porque qualquer pozinho, qualquer base, já está intrinsecamente ali acoplado um fator de proteção solar. Com a evolução nos últimos anos, no sentido de diminuir, minimizar o fator envelhecimento, as pessoas estão se gostando mais, o homem passou a também fazer uso dessa prática do fator de proteção solar. Então, só que é um equívoco, né? E até seria, digamos assim, uma coisa pouco atraente nós nos empaparmos de filtro, ainda mais num clima como o nosso, numa época como a nossa, e nesse momento agora, desse calor quente e seco, então fica uma coisa besuntada. Então, por isso, sempre aquela dicasinha pequena, com a pele, acordei de manhã, né? E não só na beira do mar, então, respondendo, o correto. Mesmo na cidade? Mesmo na cidade, porque a luz, o Mário Quintana vai se mexer agora, né, um pouco poético isso, quero deixar muito claro que a luz da Rua da Praia, nessa época do ano, é a mesma luz que a da beira do mar. Talvez tenha menos poesia que a beira do mar, mas o ultravioleta é o mesmo. Sobre esse prisma, é interessante, é adequado, é importante que nós, ao acordarmos, faça sol, chuva, vento, frio ou calor, mesmo ficando em casa, a luz entra pela janela, nós precisamos de luz, é importante, que nós, né, dessemos uma molhadinha no rosto, quem sabe, um grãozinho de ervilha em cada bochecha e passássemos. Isso dilui o produto, ele não perde as suas propriedades, se adequa bem à pele, não obstrui a pele, tem menor absorção e nós temos um aproveitamento adequado e uma fotoproteção também adequada. Não sei se respondo, mas... Não, ficou ótimo, ficou ótimo. E o pessoal que usa medicação, porque tem muita gente que usa medicação até por conta própria, né, Vitor? E a gente sabe que existem interações. É verdade. De algumas medicações e o sol. Isso é uma lembrança muito importante e tem que ser lembrado sempre assim. Casamento já é uma situação complicada, Sorrentino. Sabe que relacionamento é complicado. Agora, existe um casamento que nunca vai dar certo. É medicamento e beira de mar. Medicamento e exposição solar. Não, sem aqui criar nenhum terror, nada demais. Não é uma alergia boba de ficar um vermelhinho, uma coceirinha. Não. Nós podemos ter nessa brincadeira. Eu fui a uma festa, voltei da festa, tomo lá um comprimido, independente da sua apresentação comercial. Um exemplo, estatisticamente mais consumido, o ácido acetilsalicílico. Aquela brincadeira, eu ingiro, vou lá para a beira da praia, um homem saudável, uma mulher bonita, saudável, pode ter a predisposição e vir a desenvolver, pela interação medicamento e luz, se transformar num grande queimado. Quando eu falo num grande queimado aqui, não é aquele vermelho, aquele calor rubor, uma queimadura banal, desculpa colocar dessa maneira. Não, um queimado de UTI, com prognóstico de vida muito reservado. Nossa. Então nós temos que cuidar principalmente com os anti-inflamatórios, com antibióticos e principalmente com os analgésicos, fundamentalmente, né? Anti-inflamatório. E gostaria de citar especificamente aqui o ácido acetilsalicílico. Aspirina, né? Exato. Um Agora, dos claro, né? quero deixar muito claro assim, essa informação, ela não vai de encontro a uma prescrição médica, porque todo colega, quando prescreve, ele certamente vai orientar a senhora no momento em que estiver usando esse medicamento, procure evitar a exposição à luz. Esse é o bom senso e eu tenho certeza que os colegas todos nós temos essa consciência de orientarmos o nosso cliente. Mas o que existe é a forma, o uso intempestivo. Quer dizer, eu vou lá numa farmácia, eu compro por conta própria um antitérmico, né? Eu machuquei meu joelho e vou à beira da praia, né? E aí a cacaca pode acontecer. Desculpa a expressão. Isso acontece com então, limão se também, evite. Né? Aí nós entramos no capítulo, rapidamente, assim, das fitovegetal. Uma expressão só. Fitofotodermatose. Quer dizer, não tem nada demais. Nós podemos continuar de uma maneira moderada, né?
a temperar a nossa paleta de ovelha com um limão, né? O gaúcho é um assador, e cada um tem seus segredos. Podemos tomar uma boa limonada, quem sabe um bom peixe, a sua caipirinha. Quer dizer, tirarmos os proveitos do limão, como de alguns vegetais, que existe uma substância em comum, que são os furocomarínicos, que tem a capacidade de queimar a pele, que dependendo do tipo de pele mais clara, mais morena, mais exposto ou menos, com mais ou menor exposição a essa substância, pode dar uma queimadura muito comum. É muito comum nessa época o sítio, né? Todo mundo gosta de ir para o sítiozinho, etc. E vou lá podar uma plantinha. E aonde vai se encostando, né? Vai como que se fotografando. E o curioso, é uma reação só que não cabe aqui explicar os mecanismos, talvez não haja tempo para isso, ela não aparece na hora. Ela aparece 48, 72 horas depois. Então, isso não quer dizer que nós não possamos frequentar o nosso sítio, não possamos fazer uso do limão, mexermos com as plantas. Só que antes disso, sempre que estivermos com o corpo mais exposto à luz solar, que nós apliquemos da forma como já foi aqui, já bastante comentada, uma proteção solar e quem sabe, né? Aquela camiseta velha, branquinha, de manga comprida, principalmente para quem gosta de sítio, que vai lidar ou se aproximar de vegetação. Se eu estiver de filtro solar, o limão não vai me queimar. Não. E uma simples água com sabonete tiraria Exato. O óleo desses... Agora sim, é importante, Vitor, depois de contatado com a pele, não adianta mais lavar. É curioso isso, né? Porque existe já um contactante e quem intermedia essa reação é a luz. Por isso a importância do filtro entre tantas formas e tantos resultados e prevenção. Uma delas é essa que a doutora coloca, né? Eu tenho das fitofotodermatoses. Uma questão para orientar as pessoas que assistem aqui, né? A gente falou sobre o vaso celular, sobre essas feridas que vão acontecendo na pele e muita gente não se atenta para isso, né? Muitos médicos também, às vezes, deixam passar e quando vê essa ferida aumentou e aí os procedimentos são um pouco maiores para retirar. Mas tem como diagnosticar isso aí nos começos, né? Quando começar a sentir uma ferida de tal jeito, então, que ferida que deve chamar atenção, em que locais que devem chamar atenção, quais são, o que acontece com elas para o próprio você que está nos assistindo, entender, olha, devo procurar um especialista. Grosseiramente, primeiro, né, a dita ceratose actínica, que é precursora do carcinoma espinocelular, que é uma outra situação, o vaso celular, principalmente em áreas de fotoexposição. Que são os dois fotodependentes, né? Exatamente. Face extensão das mãos, dos antebraços, dos braços, região do decote, região dorsal superior, rosto, couro cabeludo, careca, né? O menos privilegiado dessa mesa aqui, tem que se cuidar um pouco mais. Extremidades. Isso não quer dizer que não possa acontecer em todo o corpo. Quando nós observarmos assim, grosseiramente, né, manchas vermelhinhas em que nós passarmos o dedo e encontrarmos algum grau de aspereza, não dá aqui para generalizar que todas sejam, mas seria interessante procurar o colega da sua confiança, e eu quero deixar muito claro que isso não precisa ser o dermatologista, basta aquele médico da família, que nós temos que resgatar esse médico da família, isso é importante também que se diga, ele está apto também a fazer o diagnóstico de uma ceratose actínica, de um carcinoma basocelular, que muitas vezes com um cotonete, né, algum ácidozinho, né, talvez os adeptos da crioterapia, a fazer a prevenção desses carcinomas, bem lembrado, quer dizer, grosseiramente assim. E dá para se dizer também assim, muitas vezes perguntam, doutor, mas como é que é tal câncer? Eu diria que o bom senso prevalece. É toda a situação que é atípica. Nós nos conhecemos, né? Eu tenho uma mancha, não precisa ser escura, ela pode ter a cor da pele, ela pode ser branca, ela pode ter relevo ou não, mas ela começa, em detrimento das demais que o indivíduo possui, a se modificar paulatinamente, dia a dia. E aqui não quero entrar naquela questão da simetria de bordos, coloração, não. A pessoa mais simples, com o maior desconhecimento de causa, mas que tenha bom senso, ela vai saber que a sua dor de cabeça é diferente das demais que ela teve, que ela está respirando de uma forma diferente do que ela costuma respirar, que na pele também se apresenta uma feridinha que não é costumeira. Então procure o seu médico, procure a assistência mais próxima, né? Apesar da Secretaria da Saúde nós enfrentarmos dificuldade, eu quero ser aqui lidar com ética, tem até aquele posto de assistência familiar
pode ser o primeiro passo a ajudar o indivíduo, o nosso cidadão, né, a fazer a prevenção desse tipo de lesão. E com isso nós minimizarmos condutas mais grotescas, como enxerto, retalhos e grandes procedimentos, o que é verdade. Eu acho que vocês devem ser os maiores preocupados com o corpo de vocês. Exato. É simples, né? Se a gente não se olhar, a gente esperar que tudo vai ser feito por a gente, às vezes o tempo de 3 meses é suficiente para autoexaminar, aconteça né? alguma Então, coisa, né? É que as pessoas, eu acho que estão correndo tanto que elas não têm tempo para parar para se autoexaminar. A mucosa bucal tem que ser autoexaminada, a mama, a próstata. Eu acho que não hoje, custa a gente se autoexaminar, se ver se a gente está tudo bem, hoje tudo né? é mais precoce, né? Claro. Nós temos hoje, não é mais só aquele indivíduo acima dos 40, 50 anos. Hoje nós temos as diferentes situações, vamos colocar assim, diferentes situações que são desagradáveis, acometimentos desagradáveis, né? Desde os nossos diferentes tipos de cânceres, acometendo gente muito jovem, né? Em torno de 20, 25, até antes, o que não era costumeiro. Então, é importante que o check-up não é só o colesterol, fazer só a glicose, né? É procurar. Bom, eu estou com 30, 35, quem sabe, eu gosto de correr, eu quero fazer um esporte. Vou procurar um cardiologista, fazer um eletrocardiograma. Bom, eu cheguei já aos 40, quem sabe vou procurar um proctologista, vou ver minha próstata, um urologista, vou ver o meu intestino, né? Fazer uma colonoscopia. Quer dizer, nós temos que ter hoje, porque nós temos uma informação muito grande. Eu acho que nós negamos, essa é a grande verdade. Mas se deixar muito claro que nós não precisamos ter receio de situação nenhuma. A vida é boa, ela tem que ser vivida. E bem vivida significa fazer prevenção, que eu tenho a impressão que é a ideia que essa mesa tem hoje aqui, também de abranger um pouquinho a questão prevenção, para uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Tem uma máxima, Vitor, que se você não tem tempo de cuidar da sua saúde... Tempo, dinheiro ou prioridade. Vai ter que parar para atender a sua doença. Vai ter que ter tudo isso e um pouco mais na sua doença. O que a gente costuma falar quando o paciente nos procura é que, assim, o Vitor cansou de falar isso aqui no programa, o Vitor, meu filho, que quando o paciente, na verdade, ele demora muito tempo, né? A gente perde a oportunidade, quer dizer, a gente não tem plano B. Se o paciente procura cedo, a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D. Quando ele procura já com doença, muitas vezes não tem mais plano nenhum. Quer dizer, o plano é um só. É o de saúde se tivesse. Acabou a chance. Né? É um plano de saúde para ser internado. E eu, só para completar como dermatologista, eu queria deixar muito claro, pessoal, sol não mata ninguém. Eu repito muito isso. É só uma brincadeira, mas é válido. O que mais mata hoje é tédio, e sempre matou, né? Tédio, solidão e incomodação. E nós temos isso muito em mente. Eu repito muito isso, até porque o programa permite, e vocês muito de forma querida permitem também essa brincadeira, que é uma verdade. Mas é verdade. O que mais nos mata? É a dúvida, a incomodação, a solidão. Então, por favor, não tenham medo de sol. Sol nos dá vida. Né? Respeite o sol, né? Exatamente. Aproveite os benefícios do sol. A gente sabe que... É uma cápsula. É verdade. É uma cápsula, a cápsula, né? De saúde. Vitor. É isso aí. De graça, gratuito. De graça, gratuito. E a gente sabe, assim, por estatísticas, que os locais mais distantes do Equador, quer dizer, os locais onde o pessoal está mais longe do Sol, existe muito mais câncer aqui no Sul do que no Norte. Então, se o Sol fizesse mal, pessoal... E depressão também, né? É a mania do tostão, traz alegria, né? Ou a mania do tostão, né? É querer tirar o atraso do ano inteiro no verão. A gente está aqui preconizando que a pessoa diariamente conseguisse ter algum torrar. Tipo de posição, né? O bom senso prevalece, evidentemente. Com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. A gente queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Vitor, que gentilmente... nesse horário, né, que depois de trabalhar, que é o nosso horário de descanso, mas a gente sabe... É muito gratificante participar desse programa. E a gente agradece, Vitor, porque assim... Me enobrece participar dele junto com vocês. O Vitor tem um poder grande de didática, ele explica bem e a gente aprende, excelente comunicador. Então a gente queria aproveitar e agradecer. E você que não conseguiu assistir o programa todo, então coloque lá www.programa Viva Mais. Você tem não só esse programa, como todos os programas que já foram
feitos e Eu gravados. acabei de receber um presentes. e-mail de um conhecido que a esposa dele descobriu o site lá nos Estados Unidos, estava sentada assistindo o dia inteiro o nosso programa. O Vitor tem recebido, o Vitor meu Gentilmente filho, ele mandou esse e-mail. tem recebido e-mail do mundo eu todo, sei que impressionante. a gente não fala isso não para Alemanha, Portugal, eu eu não sei recebo como. diário. É incrível, mas É que um acham manda pelo pro outro. YouTube, né? Não, Alguém manda. compartilha uma coisa do YouTube e acaba se espalhando. E aí eu até me surpreendi às vezes, né? A pessoa lá da Amazônia, pô, assista o programa. Eu falei, como? YouTube, poder da internet. Só completar, uma atitude um pouco suspeita, porque estamos entre amigos aqui. Eu falava há pouco que esse é um programa de quase de atualização médica, né? Dá pra quase chegar a essa ousadia de dizer isso. Porque se traz aqui situações novas e cada e que especialidade auxiliam. tem coisa nova, né, Vitor? E que existe aqui uma situação muito peculiar desse programa, só rapidamente, que é a valorização do médico, né? Mas buscando com que o médico também traga alguma coisa que contribua com o telespectador. Não é aquela coisa, aquela situação repetitiva, tão batente, talvez até já decadente, que não proceda mais. Então existe essa preocupação desse programa, o que torna muito de maior responsabilidade participar desse programa. Por isso que eu falava no intervalo, eu comentei aqui, acho que durante o programa, que existe, né, um reconhecimento muito grande, cada vez mais consolidado esse programa, né, que chega a se ousar, que é um programa que aberto, né, à população toda, mas grande parte da população e desse telespectador são médicos. Nós queremos mais uma vez agradecer, Vitor, e agradecer aos colegas que nos assistem e, por favor, nós estamos abertos a tanto... Para recebê-los. Para recebê-los, né? Não deixe de nos assistir, para nós é um prazer. Até o próximo programa.